Sempre fui uma mulher ativa, independente, apaixonada pela vida e dedicada ao trabalho social. Sou assistente social há mais de 15 anos e sempre me envolvi em causas que defendem mulheres em situação de vulnerabilidade. Tinha orgulho da vida que construí ao lado do meu marido, Bruno. Estávamos casados há quase 10 anos e tínhamos um filho de 7, o Gabriel, nosso maior tesouro. A vida parecia seguir tranquila, dentro da normalidade de uma família comum. Bruno era advogado trabalhista, e apesar de ter um jeito frio e um tanto distante emocionalmente, sempre foi respeitado no meio profissional. Nunca foi um homem muito carinhoso, mas eu costumava pensar que era o jeito dele, e que o importante era estarmos juntos. Eu ganhava um pouco mais do que ele, por isso, desde o início do casamento, decidimos dividir nossas finanças. Ele achava justo que tudo entrasse na mesma conta e assim foi durante anos. Meu salário pagava as contas da casa, a escola do nosso filho, o plano de saúde, e ele ajudava como podia. Não me importava, achava que era isso que casais faziam. No entanto, tudo começou a mudar num dia que parecia ser comum como qualquer outro. Comecei a sentir um cansaço estranho, dores persistentes no corpo e um inchaço no pescoço que me preocupou. Fui ao médico achando que seria algo simples, talvez estresse acumulado. Mas após uma bateria de exames e biópsias, recebi o diagnóstico: linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. O chão sumiu dos meus pés. A primeira pessoa que pensei em ligar foi Bruno. Quando contei, ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois disse apenas: "Você tem certeza disso? Não é melhor repetir os exames?" A frieza dele me cortou como faca. Não esperava que ele chorasse ou se desesperasse, mas esperava pelo menos um abraço, um gesto de apoio. Nada veio. Ele seguiu os dias como se aquilo não tivesse mudado nada. Eu já estava mergulhada num turbilhão emocional, tentando processar a gravidade da situação, e o homem que dormia ao meu lado agia como se eu estivesse gripada. Logo comecei a quimioterapia, e meu corpo reagiu de forma intensa. Vieram os enjoos, a queda de cabelo, a fraqueza absurda. Em muitos dias, mal conseguia sair da cama. Gabriel, ainda pequeno, tentava entender tudo com os olhinhos assustados. Eu fazia de tudo para manter um sorriso no rosto por ele, mas por dentro estava desmoronando. E enquanto isso, Bruno ficava cada vez mais ausente. Começou a passar mais tempo fora, dizia que precisava trabalhar até tarde, que tinha audiências fora da cidade. Chegava em casa e ia direto para o banho, evitava conversas longas e dormia virado para o lado oposto. Em uma madrugada, acordei passando muito mal. Tremores, vômito, febre alta. Precisei ser levada ao hospital às pressas. Liguei para ele, que atendeu com a voz impaciente. "Não tem como pedir um táxi? Tô no meio de uma reunião importante." Aquilo me destruiu. Acabei indo sozinha, e quem ficou com Gabriel foi minha vizinha, Dona Judite, que ouviu meus gritos e veio correndo me ajudar. Naquele momento, percebi que algo muito errado estava acontecendo no nosso casamento. Os meses seguintes foram uma sequência de desilusões. Bruno parecia mais incomodado do que preocupado. Começou a fazer comentários cruéis disfarçados de brincadeira. Um dia, olhando meu reflexo no espelho enquanto eu passava a mão na cabeça raspada, ele disse: "Você não se acha feia assim, não? Parece um zumbi." Tentei rir para não chorar, mas aquilo me dilacerou. Cada vez que eu precisava de apoio, ele recuava mais. As despesas da casa, que antes dividíamos, agora estavam quase todas nas minhas costas. Mesmo doente, continuei trabalhando de casa, atendendo remotamente e usando minhas economias para não deixar faltar nada para o meu filho. Foi nesse período que minha advogada, Patrícia, entrou em cena. Eu a conheci por meio de um projeto social onde atuávamos juntas. Ela ficou horrorizada com minha situação, tanto pela doença quanto pelo abandono emocional que eu estava sofrendo. Nos tornamos próximas, e em uma conversa despretensiosa, ela me alertou: "Você já pensou em proteger seus bens? Em se prevenir no caso de separação?" Eu disse que nunca pensei nisso, que confiava no Bruno. Mas algo dentro de mim já sabia que aquela confiança estava ruindo.
A bomba caiu numa tarde de sexta-feira. Recebi um e-mail do escritório de advocacia onde Bruno trabalhava. Era um comunicado oficial. Ele havia dado entrada no processo de divórcio. Sim, enquanto eu ainda fazia tratamento, enquanto lutava contra a morte, meu marido decidiu me deixar. Sem aviso, sem conversa, sem um olhar nos olhos. Apenas um e-mail frio, seco, com os termos propostos por ele: divisão igual dos bens, guarda compartilhada e, pasmem, pedido de pensão compensatória. Segundo ele, eu prejudiquei financeiramente por ter ficado doente e reduzido a renda familiar. Fiquei em choque. Lia e relia aquele documento tentando entender se era real. Chorei como não chorava há anos. A dor da traição foi maior do que qualquer efeito colateral da quimioterapia. Senti que estava morrendo em vida. Bruno apareceu em casa 2 dias depois, sem o menor constrangimento. Disse apenas: não posso carregar essa barra. Você virou um fardo. E saiu, levando uma mala pequena. Foi aí que Patrícia assumiu minha defesa. A primeira coisa que ela disse foi: tem algo muito errado aqui. Isso não é só um divórcio frio. Eu vou investigar. E foi assim que começou a verdadeira virada da minha história. Bruno saiu de casa como se estivesse indo resolver um problema qualquer. Não olhou para trás, não perguntou como Gabriel ia ficar, e muito menos se eu precisava de algo. Aquela frieza me dilacerava mais do que o diagnóstico. Senti como se tivesse levado uma facada nas costas, mas ainda não imaginava que a lâmina tinha sido envenenada. Nos dias que seguiram, precisei lutar em 3 frentes: o câncer, o abandono e a ameaça de um divórcio abusivo. Gabriel, mesmo pequeno, percebia que algo estava errado. Começou a perguntar do pai, e quando eu dizia que ele estava trabalhando, ele respondia: mas ele não me deu beijo de boa noite ontem nem hoje. Eu engolia o choro, sorria e mudava de assunto. Tinha medo de deixar meu filho se afundar naquela ausência tanto quanto eu. Patrícia se tornou meu pilar. Com sua frieza estratégica e sensibilidade no tom certo, ela começou a investigar todos os documentos que Bruno havia anexado no processo. E foi ali que a primeira bomba surgiu. Bruno não só alegava que eu havia prejudicado nosso padrão de vida ao adoecer, como também dizia que eu era uma pessoa instável emocionalmente e incapaz de cuidar de um filho. Ele estava pedindo a guarda unilateral do Gabriel, alegando que eu precisava de acompanhamento psiquiátrico e que ele, por ser saudável e equilibrado, seria melhor para a criança. Ler aquelas palavras me fez tremer. Era como se ele estivesse me chamando de louca, como se minha dor fosse motivo para me afastar do meu próprio filho. Era desumano. Patrícia, no entanto, manteve a calma e disse: ele está tentando criar uma narrativa para te destruir e sair como vítima. Mas ele se esqueceu que tem gente olhando por você. E tinha mesmo. Minhas colegas de trabalho, minhas vizinhas, amigas, todas se ofereceram para escrever cartas e depoimentos sobre minha conduta, meu amor pelo Gabriel e a forma como eu continuava sendo mãe mesmo em meio ao caos. Enquanto isso, Bruno seguia sua vida com tranquilidade. Passou a ser visto como uma mulher mais jovem em alguns eventos. Não escondia, não tinha pudor. Chegou a comentar com um conhecido em comum: a Patrícia está fazendo a cabeça dela. Não quero mais cuidar de alguém doente. Quando isso chegou até mim, algo dentro de mim mudou. Eu não podia mais me arrastar esperando piedade. Eu precisava lutar. Pela minha dignidade. Pelo meu filho. Foi aí que Patrícia voltou do fórum com um olhar diferente. Disse: preciso te mostrar uma coisa. Ela havia tido acesso, com autorização judicial, a movimentações financeiras e registros do próprio escritório de Bruno. E ali surgiu o fio da meada. Descobrimos que ele já estava em um relacionamento extraconjugal há pelo menos 2 anos. Ele vinha transferindo valores mensais para uma mulher chamada Amanda, que inclusive tinha o sobrenome dele nas redes sociais. Ele já é casado com essa mulher e está usando o divórcio para tentar sair com vantagem sobre você, afirmou Patrícia. Mas havia algo ainda mais grave. Bruno estava tentando transferir bens em nome de terceiros, provavelmente para escapar da partilha.
Um imóvel que ele alegava ter comprado com o próprio dinheiro, na verdade, fora quitado com recursos da conta conjunta, o que tornava o bem parte do patrimônio comum. E mais, ele forjou documentos para tentar esconder isso. Mesmo em meio ao tratamento, decidi ir pessoalmente à audiência preliminar do divórcio. Entrei na sala de cabeça erguida, careca, com o corpo frágil, mas com os olhos em fogo. Bruno sequer me encarava. Estava de terno impecável, ao lado de um advogado arrogante. Mas Patrícia já havia preparado cada ponto. Durante a audiência, Bruno manteve o tom frio. Disse que me amava, mas que eu havia me tornado outra pessoa, e que o casamento já estava desgastado muito antes da doença. Quando questionado sobre a nova companheira, ele negou. Disse que não estava com ninguém. Mas Patrícia, então, pediu ao juiz que aceitasse a inclusão de novas provas, e ali apresentou fotos, extratos bancários e até prints de mensagens que mostravam Bruno chamando Amanda de esposa em plena época em que ainda morava comigo. O juiz interrompeu a sessão e pediu mais prazo para analisar os documentos. Bruno ficou pálido. Pela primeira vez, vi ele vacilar. Após a audiência, ele veio até mim no corredor e disse: "Você sempre teve esse talento para drama. Vai usar isso para me ferrar agora?" Respondi apenas: "Não preciso criar drama, Bruno. A verdade já fala por si." Nos dias seguintes, as máscaras continuaram a cair. Uma antiga colega de Bruno, que havia saído do escritório por divergências éticas, procurou Patrícia e contou que ele já havia planejado esse divórcio desde o início do meu tratamento. Ele achava que eu não resistiria muito tempo e queria adiantar o processo para sair limpo antes de precisar me sustentar até o fim. Aquilo me revoltou. Não apenas pela frieza, mas pela certeza de que, de fato, ele nunca esteve ao meu lado de verdade. Enquanto eu lutava pela minha saúde, agora também lutava por justiça. Patrícia organizou tudo para o próximo passo: contestar o pedido de pensão, comprovar a traição e denunciar as fraudes no processo. "Vamos virar esse jogo", ela me disse. E eu, pela primeira vez em meses, comecei a acreditar nisso. O que restava agora era aguardar a próxima audiência, onde o advogado dele, pressionado por tudo que descobrimos, acabaria revelando algo que mudaria completamente o rumo dessa história. A data da nova audiência foi marcada. E dessa vez, Bruno parecia menos confiante. Patrícia havia alertado. O juiz autorizou a quebra de sigilo bancário dele e da tal Amanda, e as movimentações financeiras denunciavam que eles viviam juntos muito antes da separação oficial. Isso por si só já seria suficiente para derrubar o pedido de pensão e provar má-fé. No dia da audiência, meu corpo ainda estava frágil, mas minha mente estava afiada. Eu já não era a mulher que ele abandonou. A dor havia me moldado de outra forma. Gabriel ficou com minha mãe, e fui com Patrícia para o fórum. Quando cheguei, vi Bruno do outro lado do corredor, conversando com seu advogado. Ele olhou para mim de relance e virou o rosto. Aquilo dizia tudo. A sessão começou. O juiz, sério, foi direto ao ponto. "Senhor Bruno, diante das novas provas, o senhor gostaria de manter o pedido de pensão compensatória e a guarda unilateral do filho?" O advogado dele pigarreou, visivelmente nervoso. Pediu para conversar com o juiz em particular, e após alguns minutos, ambos voltaram. Foi então que a revelação veio. O próprio advogado de Bruno se levantou e, visivelmente constrangido, disse: "Excelência, meu cliente me omitiu informações relevantes no início do processo. Venho, por dever ético, informar que ele já vivia em união estável com a senhora Amanda desde antes do início da ação de divórcio, e que os pedidos feitos por mim, como pensão e guarda unilateral, foram baseados em versões incompletas da realidade." Houve um silêncio desconfortável na sala. O juiz fez uma breve anotação e voltou-se a Bruno. "O senhor confirma essa informação?" Bruno respirou fundo e respondeu, seco: "Sim." Era como se ele tivesse sido engolido pela própria armadilha. A mentira, sustentada por meses, ruiu ali mesmo, diante da verdade escancarada. Patrícia então entregou os últimos documentos: conversas, fotos de viagens, registros bancários e até a matrícula do imóvel que ele tentou esconder,
comprado com o dinheiro da conta conjunta. O juiz acatou o pedido de anulação da pensão, negou a guarda unilateral e iniciou o processo para apuração de fraude patrimonial. Foi um golpe direto na farsa montada por Bruno. Na saída, ele ainda tentou se justificar. Você sempre gostou de bancar a vítima. Mas eu apenas o encarei e disse: eu não precisei bancar nada. Você se destruiu sozinho. Nos meses seguintes, as consequências começaram a aparecer. Bruno perdeu boa parte dos bens que tentou esconder. A partilha foi feita com justiça, e mesmo assim, ele ainda tentou recorrer. Mas perdeu. Foi multado por litigância de má-fé e quase respondeu criminalmente pelas fraudes. Amanda sumiu da vida dele pouco depois. Descobriu que ele havia feito movimentações em nome dela que poderiam complicá-la com a justiça. Quando soube disso, o deixou. Bruno acabou sozinho, queimado no próprio meio profissional, com o nome manchado até entre os colegas mais próximos. E eu concluí o tratamento. Tive recaídas, tive medos, mas me mantive firme. Gabriel cresceu com a presença constante de mulheres fortes ao redor. Eu, minha mãe, Patrícia, sempre soube a verdade, com cuidado e no tempo certo. E embora pergunte pouco sobre o pai, vez ou outra olha uma foto antiga e diz: ainda bem que a gente ficou com quem cuida de verdade, né, mãe? Hoje, olho para trás e vejo que sobreviver ao câncer não foi o maior desafio da minha vida. O maior desafio foi sobreviver à covardia de quem deveria me amar. Mas eu consegui. Porque mesmo quando todos vão embora, a verdade fica. E ela, quando bem defendida, é capaz de derrubar até os mais frios. Bruno quis me abandonar quando achou que eu não teria mais futuro. Mas o que ele não esperava era que eu me tornaria mais forte do que nunca. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!